Você já ficou louco de medo? A sensação daquele formigamento familiar de arrepios na nuca, enquanto narra histórias de arrepiar os cabelos perto da fogueira, é muito familiar? Você gosta de brincar com o tabuleiro de Ouija ou explorar casas abandonadas e mal assombradas? E acima de tudo, você acredita em fantasmas? Se sim, então, garoto, você vai se divertir. Porque o mundo está repleto de histórias e lendas de coisas desconhecidas, algumas das quais são assustadoras, algumas das quais são estranhas e outras oscilando no limite da imaginação e da realidade. Na verdade, as lendas urbanas há muito fazem parte da cultura pop. Do Slenderman ao chupa-cabra, do Yeti à loira do banheiro, nós vasculhamos as mais assustadoras e penetrantes histórias que simplesmente não morrem. Vamos dar uma olhada. Curioso demais? Descubra mais. Saiba mais. Slenderman. Não é o que você sabe sobre o Slenderman que o assusta. É o que você não sabe. Está certo? O enigma sem rosto, vestido um terno, chicoteando tentáculos é desconhecido, misterioso e ininteligível. A única coisa que se sabe sobre Slenderman é que ele rapta crianças, mutila e as mata. Slenderman foi trazido à vida pela primeira vez em um fórum na internet, onde um usuário chamado Eric Knudsen postou fotos com Photoshop que alegou terem sido encontradas na biblioteca de uma pequena cidade. Nessas imagens, sob uma árvore no parque atrás das crianças sorridentes e felizes, está a figura icônica alta e escura do Slenderman. Embora ele esteja sem rosto e sem expressão, de alguma forma sabemos que ele está olhando diretamente para o vazio de nossas almas. E embora ele tenha sido um demônio gerado na internet, a lenda de Slenderman tem uma história inteira que cresceu ao seu redor, de uma forma que teria sido impossível uma década atrás. De fato, em 2014, quando duas meninas esfaquearam sua colega de classe e foram posteriormente interrogadas pela polícia, confessaram ter feito isso para se tornarem servas de Slenderman. Essas garotas estavam simplesmente blefando? Ou tinham motivos para acreditar no Slenderman? Seu palpite é tão bom quanto o nosso. Loira do banheiro. Levante as mãos se você já entrou no banheiro, acendeu e apagou as luzes e falou "Loira do banheiro" 3 vezes na frente do espelho. Bem, se você fez, você é muito corajoso, porque é assim que você a invoca. A boa notícia é que às vezes a loira do banheiro será legal com você. As más notícias? Ela é um cadáver coberto de sangue. A lenda da loira do banheiro vem de uma velha tradição que exigia que a jovem subisse um lance de escadas de costas, segurando uma vela em uma mão e um espelho na outra. Se tivesse sorte, veriam seu futuro marido. Caso contrário, elas veriam a morte. Hoje a lenda da loira do banheiro se tornou sinônimo de cultura pop, assustadora e é bastante famosa entre os adolescentes. Para invocá-la, deve-se cantar rapidamente o seu nome na frente de um espelho, em uma sala mal iluminada ou à luz de velas. Diz a lenda que uma vez que a loira do banheiro aparece, os participantes têm que suportar seus gritos, estrangulando-os e roubando as almas e bebendo seu sangue. Se eles tentarem correr, ela certamente arrancará seus olhos. Yeti. Lembra quando Tintin encontrou o Yeti em uma de suas aventuras no Tibete? Bem, o boneco de neve peludo pode não ser tão caridoso com todos. Disse que protege as montanhas da intrusão humana. Os antigos contos populares do Himalaia retratam o Yeti como um perigo para aqueles que se afastam muito de casa ou para aqueles que são apanhados nas vastas paisagens congeladas após o anoitecer. A lenda do Yeti é uma das mais antigas e conhecidas do mundo. De fato, quando Alexandre o Grande chegou à Índia em 326 a.C., uma de suas exigências era ver um Yeti. Em 1921, o explorador e político britânico Charles Howard Bury avistou pegadas enormes durante uma expedição ao Monte Everest. Seu guia o informou que deviam ser Meto Kangmi, que se traduz aproximadamente como Homem-Urso de Neve. A partir daí, o mundo ouviu pela primeira vez sobre o abominável Homem das Neves. E desde então, o Yeti tem sido objeto de fascínio de inúmeras histórias tecidas na cultura pop mainstream. E também, relatos de avistamentos e encontros causaram histeria generalizada, mas ainda não foram comprovados. Homem-Mariposa. Todos os relatos do Homem-Mariposa, sejam verdadeiros ou inventados, são muito assustadores. Ele foi visto pela primeira vez em 1966 em uma cidade chamada Point Pleasant, na Virgínia Ocidental,
por um coveiro trabalhando em um cemitério, que olhou para cima quando algo enorme marrom subiu acima de sua cabeça e viu uma figura enorme com olhos vermelhos brilhantes e uma envergadura de 3 metros, saltando de uma árvore para outra. Nos dias seguintes, houve vários outros avistamentos em Point Pleasant. Embora os jornais estivessem céticos, os avistamentos continuaram ocorrendo em toda a Virgínia Ocidental. Mas o que aconteceu um ano depois cimentou a lenda do Homem-Mariposa na história. O colapso de uma ponte em Point West levou os habitantes locais a acreditar que o aparecimento do Homem-Mariposa era um mau presságio de um desastre prestes a acontecer. Dito e feito, todos podemos concordar em uma coisa: a lenda do Homem-Mariposa certamente não é tão frágil quanto o resto. Afinal, a verdade é mais estranha que a ficção. O Reiki. Uma criatura sem pelos, humanoide semelhante a Gollum com dentes afiados e longas garras, de onde vem o seu nome. O Reiki tem aterrorizado os infelizes o suficiente para encontrá-lo, desde o final do século XII. Um dos primeiros relatos escritos de um encontro com esta criatura foi encontrado no diário de bordo de um marinheiro em 1691, que vagamente afirmava que o Reiki ameaçava a tripulação para partir e nunca mais retornar. Mais uma vez, em 2003, o Reiki foi visto por várias pessoas no nordeste dos Estados Unidos, o que gerou uma imensa cobertura da mídia e uma mania generalizada. Com certeza, os vários relatos do Reiki são tão assustadores que você vai querer parar de ler. Mas aqui está o problema. É tudo ficção pura. Na verdade, a invenção do Reiki está muito bem documentada e pode ser rastreada até o quadro de mensagens de um site chamado 4chan, que trouxe a criatura à existência em 2005. Então você pode finalmente dar um suspiro de alívio. O demônio de Jersey. Os belos Pinelands de Nova Jersey abrigam quilômetros e quilômetros de pinheiros exuberantes, estradas de areia e o demônio de Jersey. Com o rosto de um cavalo, a cabeça de um cachorro, asas semelhantes às de um morcego, chifres e uma cauda, o demônio de Jersey tem rondado pelos pântanos do sul de Nova Jersey por mais de 250 anos. Acredita-se que o demônio de Jersey nasceu de uma mulher que ficou transtornada ao saber que estava grávida pela 13ª vez. Com nojo, ela gritou que seja o diabo! Como ela logo descobriria, seu desejo maligno foi concedido. Inúmeras histórias têm circulado descrevendo as escapadas do demônio, desde assaltar galinheiros e fazendas, destruir plantações e matar animais, até vagar pelo sul de Nova Jersey, às vezes intrigando e às vezes aterrorizando os residentes. A certa altura, até $100 mil foram oferecidos para qualquer um que capturasse o monstro, vivo ou morto. Até hoje, a crença do demônio de Jersey é tão real quanto possível, com registros concretos de pessoas confiáveis que testemunharam suas atividades. Um mal do Vice. Lembra do gênio do Aladdin da Disney? Bem, na verdade, eles não são tão alegres. Ao contrário, os gênios são uma versão de djinns, que são criaturas sobrenaturais do folclore árabe, e podem ser bons, maus ou absolutamente aterrorizantes. E assim chegamos à lenda urbana mais famosa que os Emirados Árabes Unidos têm a oferecer: um gênio fêmea chamado Al-Duvais. Diz a lenda que ela é uma linda senhora com traços deslumbrantes, se veste com elegância e se encharca com os perfumes mais exóticos. Mas quando os homens chegam perto demais, ela revela seu verdadeiro eu, com uma aparência tão aterrorizante que é de matar, e come os homens que ela encantou. Embora possa ser apenas uma história assustadora para contar às crianças para avisá-los sobre o perigo de um estranho. Chupa-cabra. Sem pelos, magro, quadrúpede e com uma pele de aspecto queimado, o chupa-cabra foi avistado pela primeira vez em Porto Rico, em 1995. Quando 8 ovelhas foram encontradas mortas e sem sangue, com 3 pequenos ferimentos de punção no peito. 5 meses depois, cerca de 150 animais de fazendas foram encontrados mortos da mesma maneira. A lenda se espalhou e mais avistamentos seguiram na América Latina e no sul dos Estados Unidos, embora tenha havido alegados avistamentos no norte do Maine. Na verdade, não é nenhuma surpresa que se acredite que os chupa-cabras são criaturas vampíricas reptilianas que drenam o sangue de cabras e de outros animais pequenos. Até a própria palavra chupa-cabra é traduzida aproximadamente do espanhol como chupador de cabras. Avistamentos da criatura foram relatados recentemente em outubro e em dezembro de 2018 em Manipur, Índia, onde muitos animais domésticos e aves foram mortos da mesma maneira que o chupa-cabra mata suas vítimas. Krampus.
O policial mau para o policial bom do Papai Noel. Krampus é uma fera horrível que é metade bode e metade demônio. Enquanto o alegre velho barbudo do norte dá presentes para as crianças legais, Krampus visa assustar as crianças travessas para que se comportem melhor, batendo nelas com galhos de bétula e puxando-as para o inferno em sacos na noite de 5 de dezembro de cada ano. Também conhecido como Krampusnacht. Embora ele seja mais uma figura do folclore do que uma lenda urbana, Krampus tem sido uma fonte do fascínio e terror entre as crianças e já foi tema de vários quadrinhos e um filme. No entanto, suas raízes não têm nada a ver com o Natal. Diz a lenda que ele é filho de Hel, o deus nórdico do submundo. Mas sua reputação aterrorizante não o impediu de se tornar uma querida equipe de férias para os habitantes da Áustria. A Chorona. Diz a lenda que há muito tempo, uma mulher chamada Maria casou-se com um homem rico com quem teve 2 filhos. Em seguida, o casamento deles passou por uma fase difícil e seu marido se tornou ausente em casa. Qualquer pouco tempo que passava em casa era gasto apenas com as crianças. O casamento deles desmoronou quando Maria pegou seu marido traindo-a com outra mulher. Enfurecida, ela afogou a única coisa que ele amava, seus filhos. Mas ela imediatamente se arrependeu do que fez e se afogou também. Quando ela chegou aos portões do céu, sua entrada foi negada, banida de volta para a terra até que ela pudesse encontrar seus filhos perdidos. E então, até hoje, ela flutua em lagos com seu vestido de funeral branco, gritando como um banshee e vasculhando o mundo em busca de seus filhos. Normalmente traduzido para o inglês como a mulher chorosa, para alguns, a chorona é uma alma perdida, que está condenada a vagar pela terra para sempre. E para outros, ela é uma espécie de bicho-papão, usada pelos pais para assustar os filhos e levá-los ao bom comportamento. Que lendas urbanas o assustam? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Não se esqueça de se inscrever e apertar o ícone do sino para receber notificações de nossos novos vídeos. Até a próxima vez! Continue assistindo You Curious. Descubra mais, saiba mais!